Botkin acabou de chegar na Netflix e vamos comentar tudo sobre essa série. Na trama nós vamos acompanhar a Dove, uma jornalista que é enviada para trabalhar junto com o Gilbert e com a Amy na produção de um podcast. É claro que ela não fica nada satisfeita com isso e juntos eles viajam para a cidade de Botkin, onde eles vão fazer a cobertura de um caso que aconteceu há 25 anos. O podcast vai retratar o desaparecimento de 3 pessoas que ocorreu em um festival há mais de 20 anos. Só que quando eles começam a investigar esse caso, eles percebem que as coisas são mais profundas do que parece e que o caso ainda pode estar aberto. Gente, a série vai misturar aí suspense, né? Como vocês viram, tem uma pegada de investigação, apesar deles não serem investigadores em si, mas tem uma pegada aí de investigação, todo aquele suspense, aquelas reviravoltas, mas também tem um lado cômico. Então a série tem aí uma comédia e isso pode agradar alguns, mas também pode acabar desagradando a muitos, porque foge aí do que a gente está acostumado a ver nesse tipo de produção. A trama também vai focar na autodescoberta dos protagonistas. Enquanto eles investigam o que aconteceu e a verdade por trás dos fatos, eles também se deparam com as suas próprias verdades, com os seus traumas, e no final fica uma reflexão aí a respeito da vida de cada um deles. Se te interessou, a série já está disponível na Netflix, você já pode conferir e a partir deste ponto, então, o vídeo tem spoiler. Então, gente, assim, de uma maneira geral, eu confesso pra vocês que eu não achei os personagens tão carismáticos assim. Eles buscam dar uma profundidade, né, pra esses personagens. A gente vê em relação ao Gilbert que tem a questão do casamento dele que tá abalado, ele acaba passando por um divórcio durante a temporada e no fim, inclusive, ele faz uma reflexão sobre isso, sobre como essa busca pela história, né, pra fazer o podcast pode ter mudado ele, fez ele mentir, fez ele acabar se divorciando. Então ele no final tem essa reflexão de que não valeu a pena tudo que ele fez, ele acha que não foi o que ele esperava, afetou muito a vida dele. Também temos a questão da Dove, ela tem um trauma em relação ao abandono da mãe dela, que também é uma reflexão que eles trazem ali no final. Ela tem toda aquela questão pelo crescimento no orfanato, e ela percebe como aquele trauma com a mãe dela acabou afetando ela de forma que ela começou a fazer tudo pela busca da verdade, que no final ela percebe que foi além do limite, né? Fez ela enfrentar toda aquela questão, todo aquele caso pessoal que ela estava enfrentando no trabalho dela, por ter aí supostamente vazado a identidade de uma fonte. Ela passa a temporada inteira respondendo esse caso e é por isso que ela é enviada para fazer essa cobertura do podcast. E enquanto ela lida com isso, ela vai percebendo assim realmente como ela pode ter passado dos inícios e o quanto todo esse trauma pode ter afetado a vida dela. E também temos a Amy, né? Em relação a Amy, a gente vê o amadurecimento dela, como às vezes ela não se posicionava, não era firme, e como ela vai ganhando essa firmeza, inclusive isso também faz parte do final. Então essa questão da autocrítica dos personagens aí, da autodescoberta deles, acaba sendo tão relevante na série que no final isso fica muito explícito para cada um deles, né? O final de cada um deles trabalha muito bem essa ideia das descobertas que eles fizeram sobre si mesmos enquanto eles investigavam todo o caso. Mas, né, vamos aí falar pra quem não entendeu e ficou muito perdido na série, porque sim, essa série é muito confusa, pelo menos eu achei, então simbora explicar um pouquinho aí pra quem ficou completamente perdido. Basicamente, há 25 anos atrás, 3 pessoas haviam desaparecido, sendo elas a Fiona, o Malek e o Ted, sendo que a Fiona é mulher do Seamus, que a gente vê ali ao longo da temporada, e o Malek é irmão dele, e ele acaba sendo uma figura central. E o que aconteceu no final das contas que essas pessoas desapareceram? Basicamente, o Ted e o Malek tiveram uma briga por causa da Fiona, e aí o Ted mata o Malek, o pai dele, que é aquele sargento, ajuda o filho a acobertar a história, e ele acaba, né, para se livrar do corpo ali do Malek, atropelando uma turista, que é aquele outro corpo que é encontrado no carro. Por isso que os 2 corpos são encontrados ali. Então foi isso que aconteceu com o Malek. E o que aconteceu com a Fiona? Ela descobre que estava grávida do Seamus, ela tem medo dele, então ela decide fugir, conta com a ajuda aí, né, das amigas ali, também da questão do convento, fica ali escondida e quando ela tem o bebê, ela acaba morrendo. Esse bebê dela é o Sean, filho do Seamus, mas que não sabia de nada até então. E o que aconteceu com o Ted, que desapareceu por alguns dias? Ele, na verdade, foi confundido, né? Ali, enquanto a Fiona estava fugindo, ele vai atrás, o pessoal acha que é o Seamus que está vindo atrás dela e na confusão ali acertam a cabeça dele, né? Então, por isso que acontece toda aquela confusão ali dele ficar desaparecido por alguns dias. Nada assim demais.
Dito isso, tá solucionado o desaparecimento dos três. Agora vamos aí explicar o final em si da série. Para isso, você tem que entender que o Seamus, na verdade, tem uma identidade falsa. Ele era um contrabandista e estava aí escondido há muitos anos. No passado, ele havia roubado os macabros e por isso ele estava correndo risco. Até que os macabros chegam ali na cidade, ele percebe que ele está em risco e decide fugir. Para que ele não fugisse, o Gilbert conta para ele que o Sean é filho dele. O Sean também se tornou um contrabandista e tá ali fazendo um negócio ilegal, mas ele não sabe que, na verdade, é tudo um plano da polícia para que ele seja preso. Então, Gilbert conta a verdade pro Seamus, que vai atrás do Sean e conta para ele que ele é o pai dele. Só que o Sean não aceita essa paternidade muito bem. Dito isso, quando a polícia chega, o Seamus não se rende e pega o Gilbert como refém. Ele tenta fugir, mas ele percebe que ou ele vai acabar sendo preso ou pego pelos macabros. Por causa disso, ele decide ali gerar uma grande explosão com o material que ele havia roubado lá no passado e destruir tudo. Só que quando essa explosão acontece, acaba não ferindo as pessoas que estavam no festival, porque a Amy já havia dado um jeito ali de afastar as pessoas. Após tudo isso, o caso então é resolvido. Então, o Gilbert percebe que não valeu a pena aquele podcast, resolve se livrar disso, porque acarretou o divórcio dele e acabou afetando muito ele como pessoa. A Amy fica mais firme e decide correr atrás do emprego que ela queria. E já a Dove percebe como as questões do passado com o abandono da sua mãe afetaram ela. Ela também resolve a pendência que ela estava respondendo. Ela estava respondendo ali por conta do trabalho dela como jornalista, devido ao vazamento de uma fonte que gerou a morte dessa fonte. Então ela estava sob investigação e por isso que ela havia sido afastada e enviada para Bodkin. Ela realmente tinha uma responsabilidade em tudo isso e então ela faz um acordo para que não seja presa, mas ao mesmo tempo ela perde o emprego dela como jornalista. Então ela decide ficar em Bodkin e passa então a decidir a contar a história das pessoas. E foi isso que aconteceu aqui nessa temporada. E sim, gente, eu achei a temporada muito confusa. Além do caso dos desaparecidos, que cada um tem um desfecho diferente, a gente tem ali as questões com os protagonistas, né? Cada um ali com as suas próprias questões. Tem essa coisa toda aí com o trabalho da Dove que está acontecendo paralelo a tudo isso. Tem todo esse caso com o Seamus envolvendo o passado, o presente, essa coisa de paternidade. Então tem muita coisa acontecendo, fora as milhões de pistas falsas que vão rolando aí ao longo dos episódios. Então sim, a série é muito confusa, tem que prestar muita atenção. Além disso, eu confesso pra vocês que a série não conseguiu me envolver muito, então eu achei os episódios cansativos, foi difícil ver. Esse estilo aí misturado, né, investigação com cômico também não me agradou muito. Tem outras séries, né, de investigação que eu gosto bastante, mas essa com certeza não vai entrar na minha lista. Não conseguiu me prender tanto, não achei a história tão envolvente assim. Mas deixem pra mim nos comentários o que vocês acharam, gostaram, não gostaram, queriam ver mais aí desses personagens, acharam a trama em si interessante, deixa tudo eu pra eu saber. Então é isso, galera, tchauzinho!